Olá, eu sou Aderaldo e vou apresentar o meu projeto, Minder, uma plataforma computacional de baixo custo para a inclusão digital de sujeitos com limitação visual. Esse projeto teve como orientador André Luiz Rezende e teve como orientador Caio Pablo Santana de Jesus. As tecnologias digitais da informação e comunicação vêm adquirindo cada vez mais relevância na vida das pessoas, sendo vista como instrumento de aprendizagem e uma forte atuação no meio social, e essa inserção deve ocorrer à sociedade como um todo, de forma inclusiva. A democratização do acesso à informação está condicionada ao desenvolvimento de novas ferramentas que possibilitem a participação das pessoas com deficiência. As categorias das barreiras de acessibilidade declaradas na Lei nº 13.146 de 2015, em seu artigo 3, no inciso 4, são barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações e na informação, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. Para romper a barreira tecnológica de acessibilidade, este projeto baseia-se em propor uma ferramenta computacional de baixo custo para a realização da inclusão digital de pessoas com deficiência visual. Esse estudo foi desenvolvido a partir de diferentes métodos de pesquisa, mesclando a pesquisa qualitativa com a pesquisa exploratória. Da pesquisa qualitativa foi introduzido o caráter subjetivo do objeto analisado, compreendendo as dificuldades da inclusão digital aos deficientes visuais. Já a pesquisa exploratória fez possível realizar um estudo aprofundado sobre a construção e utilização de um mecanismo que possibilite minimizar essas dificuldades, coletando informações sobre a problemática vivenciada pelos limitados visuais. O Minder, como vocês podem ver, ele é um dispositivo construído com um hardware de fácil acesso, estável e barato, integrado ao sistema operacional de código aberto e de fácil manuseio, executando um software de leitura de tela para facilitar a realização da inclusão digital dos sujeitos com limitação visual. Como vocês podem observar, o projeto é composto de 3 componentes de fácil identificação. O elemento indicado pela letra A é o computador de placa única, onde encontra-se a placa Raspberry Pi na versão 4, modelo B, o sistema operacional utilizado e o software de leitura de telas. O elemento indicado pela letra B é um teclado de fácil aquisição, seguindo o padrão brasileiro, o ABNT2. E o elemento indicado pela letra C é um fone de ouvido para que o deficiente visual possa ouvir as suas interações com a ferramenta. E esses são os componentes utilizados na ferramenta. Nós temos aqui o Raspberry Pi 4 modelo B, uma fonte de alimentação, um gabinete, dissipadores de calor e cooler, fone de ouvido, cartão de memória, um teclado como periférico de entrada, o sistema operacional e o leitor de telas. Embora haja uma enorme variedade de sistemas operacionais disponíveis à placa Raspberry Pi, alguns sistemas estão em fase de desenvolvimento e não possuem uma utilização completamente funcional. Sendo assim, para selecionar o sistema operacional que apresente o melhor desempenho na placa selecionada, na placa Raspberry, nós selecionamos 6 sistemas operacionais para, com base em alguns parâmetros, identificar aquele que possui um melhor desempenho para ser utilizado no projeto. Obviamente, essa é uma sugestão, visto que o usuário poderia utilizar o sistema operacional que quiser, mas partindo da premissa que estamos propondo um computador de uso pessoal, queremos escolher aquele que apresenta o melhor desempenho para uma utilização de forma fluida. Sendo assim, os sistemas operacionais pré-selecionados foram aqueles que 1. Possuem tradução para o idioma português do Brasil, 2. Seja gratuito, 3. Tenha êxito em sua instalação, 4. Tenha uma estabilidade durante a sua utilização, 5. Possibilite a instalação de novos pacotes ou novas ferramentas, e 6. Seja um sistema popular, o que indiretamente garante a continuidade do projeto. Sendo assim, os sistemas operacionais que mais se adequam a esses parâmetros foram o Manjaro, o OpenSUSE, o Raspberry Pi OS, o Ubuntu Desktop, o Ubuntu Mate e o Windows FX. E essas foram as versões dos sistemas operacionais selecionados para a realização dos testes. E dentre os sistemas operacionais pré-selecionados, alguns não obtiveram uma instalação exitosa,
O Windows FX, por exemplo, ele apresentou falha na tela de inicialização, impossibilitando a realização da sua instalação. O Manjaro, OpenSUSE e Ubuntu Desktop apresentaram instabilidade durante o uso. Ambos persistiam em apresentar o sistema operacional majoritariamente em inglês, mesmo selecionando o idioma para português. O Manjaro apresentou falha de conectividade para acessar a internet, mesmo quando conectado à rede, e o Ubuntu Desktop apresentou instabilidade durante a sua utilização, ocorrendo travamentos do sistema em diversos momentos. Sendo assim, os testes deram continuidade com os sistemas operacionais restantes, o Ubuntu Mate e o Raspberry Pi OS. Para analisar o sistema operacional que apresente o maior desempenho em relação aos demais, será realizado um teste de benchmark, basicamente comparando 3 parâmetros. 1. A latência, que seria o tempo entre uma requisição e a completude desta operação. 2. A vazão, que é o número de operações que devem ser concluídas em um determinado período. E 3. A escalabilidade, que seria a dependência entre os números de recursos que podem ser utilizados por um aplicativo distribuído. Normalmente são os números de hosts ou de processadores. A ferramenta utilizada para a realização dos testes de benchmark será o Sysbench, que oferece os seguintes módulos de testes de benchmark empacotados. Em virtude deste projeto, trabalhar exclusivamente com o computador para o uso pessoal, os módulos de testes utilizados serão do tipo fileio, CPU, memory e threads, respectivamente. Esses são os testes de benchmark realizados em ambos os sistemas operacionais. Embora ambos os sistemas operacionais, o Raspberry Pi OS e o Ubuntu Mate, tenham obtido um desempenho similar nos testes de benchmark realizado, o Raspberry Pi OS obteve um desenvolvimento superior em 5 dos 9 testes realizados, representando um total de 55,55% dos casos. Nessa perspectiva, o sistema operacional a ser utilizado no desenvolvimento do projeto será o Raspberry Pi OS. Através da análise dos principais varejistas da região metropolitana de Salvador, foi possível identificar a média de preço dos computadores de mesa em comercialização, sendo o valor médio de R$ 1.663,19, com buscas feitas entre março e maio de 2021, desconsiderando as características técnicas e o sistema operacional do dispositivo. Em contrapartida, o Raspberry Pi 4 modelo B com 2 GB de RAM é comercializado pelo valor de R$ 459,90 e com 4 GB de RAM pelo valor de R$ 629,90 através do revendedor oficial do Raspberry no Brasil, ou em qualquer marketplace por preços mais acessíveis. Entretanto, é importante destacar que uma possível variação do preço mediante a variação do dólar, onde, no exterior, o modelo com 2 GB de RAM pode ser adquirido pelo valor de $35 e o modelo com 4 GB de RAM pelo valor de $55. A aquisição total para a realização desse projeto foi feita pelo valor de R$ 633,25, considerando todos os itens citados anteriormente. Este projeto encontra-se em fase de desenvolvimento. Sendo assim, temos como resultados preliminares a produção do hardware, um dispositivo composto por um fone de ouvido, um teclado e um central de processamento de dados, a implementação dos softwares que são necessários para a operação do Minder pelo deficiente visual, que é um sistema operacional de código aberto, um leitor de telas, um conjunto de programas de escritórios que incluem planilhas, textos e apresentação, e um navegador. Em virtude da pandemia, a plataforma Minder não pôde ser testada pelos usuários, o que adia os demais resultados esperados. Pretende-se realizar os testes, bem como o estreitamento entre profissionais técnicos e pesquisadores do projeto, com a pretensão de gerar impactos na produção e difusão social, educacional e cultural e aproximação dos profissionais técnicos às necessidades da sociedade civil, no sentido de possibilitar a geração de produtos e ou serviços que mobilizem as formas e as metodologias do campo da computação
e educação.